Abra a sua Bíblia, nossa meditação nesta noite, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, e somente nela, Senhor, depositamos a possibilidade de crermos naquilo que o Senhor providenciou para nós, como igreja Tua, como povo Teu. Obrigado pela história da Tua igreja, todo o tempo passado, onde recebemos a instrução necessária, mediante a Tua palavra, Teu povo, Senhor Deus, que caminhou em terra distante. Obrigado porque esta palavra chegou em nossas mãos e agora podemos abri-la e meditar nela, guardar em nosso coração a verdade. Assim, Senhor Deus, seja conosco, fortalecendo a nossa fé, revigorando o nosso ânimo em Cristo Jesus. E nessa caminhada segura, Senhor, na comunhão dos santos, possamos almejar estar contigo eternamente na glória. Assim, Senhor, nesta caminhada dependemos inteiramente deste recurso que o Senhor providenciou para nós. Fala conosco, fortalece o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus é o Deus da fé. É o Deus que deposita em nossos corações a capacidade de crer. Esse é um recurso vindo do alto. Somente através da intervenção do próprio Deus podemos crer. Nenhum de nós caminha com uma fé produzida por nós mesmos. A fé não é produzida por homens, mas é um recurso de Deus, um recurso do Espírito Santo, para que nós continuemos caminhando aqui na terra, crendo piamente que Deus é o único Deus. Talvez isso seja assustador para algumas pessoas, e existem alguns pensamentos que levam à distância disso. Fé no homem, fé na vida, fé no que virá, já diz o poeta. Pois bem, queridos, a nossa fé não é no homem, não é na vida e nem no que virá. A nossa fé é somente em Deus. Não há outro recurso para depositarmos a fé que nos é dada pelo próprio Deus. A caminhada de fé, ela é uma bênção para nós, ela é um recurso de Deus para vivermos aqui na terra até chegarmos na glória. Vivemos de fé em fé. Há sempre um recurso de fé para crermos e caminharmos seguramente naquilo que Deus providenciou para nós. A própria definição de fé é olharmos e vermos aquilo que não vemos. É a capacidade de vivermos com base daquilo que não enxergamos. E ter base naquilo que não enxergamos é um ponto onde nós colocamos o nosso recurso em Deus somente. Porque você não tem nenhum outro parâmetro para depositar a sua confiança. O único parâmetro para depositarmos a confiança na fé é na pessoa de Deus, é na presença de Deus e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Contei e repito, estava viajando e meu carro estava quase acabando a gasolina e eu parei num posto e o rapaz falou, não tem gasolina. Então põe álcool, não tem álcool. E eu falei, meu amigo, não tem como eu chegar na minha cidade, me arruma um pouco de gasolina, um pouco de álcool para eu continuar a minha viagem. E o rapaz virou e falou a mim, se você for até a cidade mais próxima,
deve ter um posto aberto lá e você vai conseguir combustível. Falei, meu amigo, você não está entendendo, eu não tenho uma gota de combustível nesse carro. Não vai dar para eu chegar na cidade mais próxima. E o frentista virou para mim e falou assim, o que é isso, meu amigo? Você não tem fé, não? Eu falei, meu amigo, eu sei quanto tem dentro do tanque. Eu sei que não dá para chegar lá na cidade mais próxima. Como é que eu vou depositar fé num tanque vazio? Não tem como. Eu tenho certeza que esse tanque está vazio. Ele falou, meu amigo, você tem que ir pela fé, meu querido. Pega esse carro e vai, pega a estrada. Você vai chegar lá, fique tranquilo. E eu falei, meu Deus do céu. E eu, Leoni, as crianças atrás dormindo, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Já estava na boca da noite e eu falei, eu tenho que tentar, vamos tentar. E eu, com as minhas habilidades de carro, andava um pouquinho, botava no ponto morto e deixava o carro descer, né? Até quando ele ia quase parando, aí eu botava a marcha e deixava o carro descer mais um pouco, né? Acho que foi isso que deu certo, né? Essa minha habilidade com carros. E, para minha surpresa, o carro chegou no posto e eu falei assim, acho que ele estava certo e que eu estava errado, né? Então, o ponto de fé dele era mais intenso do que o meu ponto de fé. E a dimensão dos nossos pensamentos também caminham nessa direção. A gente colocar esperança naquilo que é contra a própria esperança. Você olhar para o futuro e ver a possibilidade, mas, logicamente, isso não vai dar certo. Não vou conseguir trabalhar com a minha mente e com a minha razão, dizendo, isso vai dar certo. Não vai dar, porque eu sei que não vai dar. Então, o ponto de fé é um ponto de fé propriamente naquilo que Deus está fazendo. Veja a história. Na criação, o homem já começou errando por ali, né? Então, havia algumas ordens, algo para se cumprir, ele já não conseguiu cumprir. No dilúvio, mesma coisa, todos foram convidados e ninguém quis pôr fé em Deus e nem na chamado de Deus. Na Torre de Babel, queriam pôr a fé na sua capacidade, já erraram de novo, botaram a fé em si mesmo e deu errado. No cativeiro babilônico, né? Começaram a se apaixonar mais pelas iguarias do rei e pelo status quo do grande reino que os escravizou e estavam gostando até de ser escravos, né? Na igreja, até o 5º século, fomos muito bem, daí para frente entrou um tempo de trevas, onde o homem achou que ele era a razão de todas as coisas e começou a fazer as coisas por si mesmo. Precisou chegarmos até aqui, a reforma religiosa do século XVI, e retornarmos ao ponto de fé, a palavra de Deus. E houve um retorno à palavra de Deus. Então, o ponto de fé foi esquecido e novamente retornamos. E hoje? Como é que está hoje? Hoje acho que a gente está precisando de uma nova reforma, né? A caminhada é segura para um ponto de fé onde o homem é a razão de todas as coisas. Então nós estamos num momento que talvez seja interessante os reformadores retornarem dos seus túmulos para fazer alguma coisa por nós, né? Porque nós estamos caminhando a um ponto de fé onde o homem crê no próprio homem e não crê mais em Deus e nem na sua palavra. Os recursos de fé estão postos no homem e no próprio homem. A história, nós temos a salvação, nós temos a igreja e nós temos a reforma, para testemunhar conosco que, se nós estamos na igreja, precisamos caminhar única e exclusivamente pela fé. Você já descreu em Deus? Já descreu em Deus? Eu não acredito. Isso é muito na vida de oração, por exemplo, né? Você ora, a coisa não acontece, e aí, quando acontece, você fala, meu Deus do céu, aconteceu mesmo, né? Você descreu na sua oração durante todo o tempo, e quando acontece, você não crê na resposta. Já viram assim? E somos nós, né? Os recursos de fé que nós temos, muitas vezes são obsoletos para tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, em nossa realidade. Eu nem acredito que isso vai acontecer, né? Pode até ser que seja, mas eu acho que não.
A minha lógica e a minha razão não deixam eu chegar até lá. Pois bem, meu querido, é possível que essa seja uma caminhada nossa, pois nós continuamos imperfeitos e precisamos de uma intervenção perfeita de Deus. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Só a intervenção daquilo que é perfeito pode nos conduzir. O salmista já diz, que aqueles que estavam ao seu redor diziam: o teu Deus, onde está? Onde é que está seu Deus? Você está vivendo pela fé? O seu Deus onde está? É a pergunta que o salmista é bombardeado. Sabe o que acontece com o salmista quando ele é assim questionado? Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele volta-se para Deus e diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Ele é questionado, e eu acho até que ele estava duvidando. Ele não via Deus agindo. Mas ele se volta para Deus e diz: eu espero em Deus. Eu sei que eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. O texto de Romanos, ele vai expor esse viver pela fé. O justo viverá pela fé é uma máxima usada pela Reforma. Todos nós já conhecemos, e nós sabemos que o poder de Deus está no Evangelho, e não no recurso dos homens, mas no próprio recurso de Deus, para prover a nós os recursos de fé. Isso está em Abacuque 2, verso 4, está em Gálatas 3, 5, mas aqui em Romanos ele tem um foco mais voltado para a pessoa de Deus propriamente, e o agir de Deus no qual nós cremos. Em primeiro lugar, nós cremos na justiça de Deus. Romanos 5. Abra lá, a gente vai fazer um pouquinho de ginástica bíblica, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Justiça de Deus pela fé, e nós temos convicções vinda de Deus para nós. Romanos 5, a continuidade do texto que lemos, vai falar a respeito da paz. A paz é um ponto de fé. Viver em paz com Deus é um ponto de fé, é uma capacidade de crer. Esse recurso que pacifica os nossos corações nos é dado pela própria fé que Deus nos atribuiu. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Todo contexto de salvação é dom de Deus, e a fé faz parte deste contexto. Portanto, a paz de Deus é uma realidade para o cristão. Isso não vai mudar nunca até chegarmos na glória. Ah, pastor, mas eu peco. Pois bem, você peca, mas você tem recursos de Deus, arrepender-se, confessar e receber o perdão de Deus, para que a sua caminhada seja completa, para que se cumpra os seus dias, e nesses dias você tenha vivido pela fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem jeito, queridos. Nós não conseguiremos, com a nossa lógica e com a nossa razão, tocar a eternidade. Nós precisamos de um recurso de Deus, que encha o nosso coração, e que encha a nossa mente, e que transforme o nosso ser. Por isso Deus nos deixou a fé. Ah, mas a fé destruiu todo um século numa idade de trevas. Não foi a fé que destruiu o século de trevas, foi o homem querer ser o centro de todas as coisas. Isso destruiu um século de igreja. Quando o homem quis ser o centro de todas as coisas, ele destruiu o recurso de Deus para viver pela fé. Então, queridos, a história nos nega
mas nós cremos. A história diz que não, mas nós cremos. Os homens buscaram o seu próprio caminho, assim como toda a história desde a criação, rebeldes e desobedientes. Não queriam viver pelo recurso de Deus, mas queriam viver pelo seu próprio querer e pela sua própria vontade. Portanto, a justiça de Deus se fez. Justificados. A justiça humana nunca se faz. Ela depende de Deus. A justiça humana é limitada, é imperfeita, é desqualificada. Somente a justiça de Deus, assim o é, perfeita. E nisso nós cremos. Não guarde rancor, nem mágoa, nem ressentimento. Não produza o mal contra o seu próximo, porque a justiça de Deus nunca falha. Segundo lugar, o texto fala que nós cremos no amor de Deus. Romanos 8, folheia um pouco mais para frente. Verso de número 38. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, nós cremos e nós pomos a fé no amor de Deus. Esse recurso chega até nós na plena certeza. Veja só que está posta em Deus e não em nós, porque eu estou bem certo que nada que aconteça nessa realidade pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que belo ponto de crença é você saber que nada, e aonde você for, e o que você faça, poderá negativar o amor de Deus para com você. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, o amor de Deus nunca nos será tirado. O amor de Deus sempre estará presente conosco, sempre conduzirá a nossa vida. Esse amor jamais acaba. As profecias, os discursos vão desaparecer. A ação do homem vai desaparecer. E no fim de todas as coisas ficará aquilo que é perfeito. E o que não for perfeito deixará de existir. E nós ficaremos com o amor de Deus em nossos corações. A fé e a esperança e o amor nos acompanham. 1 Coríntios capítulo de número 13. Então, queridos, tão importante quanto a justiça de Deus, que nos estabelece na sua presença mediante a fé, tão importante o amor de Deus, que nos coloca nos seus braços, com base na sua misericórdia, crendo e depositando nele a fé que ele nos dá. Nós cremos na justiça de Deus, no amor de Deus, e finalmente nós cremos na ação soberana de Deus. Nós estamos bem certos disso. Romanos capítulo 11, folhei um pouquinho mais para frente, verso de número 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Veja o verso 36. Porque dele, Deus, por meio dele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. A soberana vontade de Deus é um ponto de fé.
da qual nenhum de nós está separado. Deus não nos abandonou na sua criação e disse: se virem. Não foi assim. Ele nos colocou aqui e pela graça nos salvou mediante a fé, para que nós, que somos feitura dele, façamos coisas boas. E para isso ficamos nesse tempo aqui na terra. Com certeza, toda a glória deve ser dada a Deus. E se nós cremos na leitura que fizemos, nós vamos depositar toda a glória aos pés do Senhor. Então, queridos, a reforma nos conduz a uma leitura muito mais aproximada da palavra. E eu acho que foi extremamente importante todo o histórico antecedente à reforma, porque ela criou o arcabouço para que a reforma acontecesse. Tanto lá na criação, no dilúvio, na Torre de Babel, no cativeiro babilônico, o povo de Deus trilhando pelo deserto, até chegarmos a Jesus. Toda essa história apontou para uma única caminhada segura para todo cristão. E a nós só é dado uma possibilidade: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Esse recurso chegou até nós e nós temos uma história. Aqui nós falhamos. É hora de acertar. É hora de acertar. É hora da igreja amadurecer, desenvolver a sua salvação e aprender a viver pela fé. Sabe por quê? 14:22, vou ler mais um pouco aí. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. A gente tem um recurso de fé, e esse recurso de fé nos foi dado. Mas preste atenção, meu querido, não foi dado para você ficar querendo expor a beleza da sua fé, os recursos da sua fé, as qualificações da sua fé. Não, ele foi dado única e exclusivamente para uma coisa: para que você tenha na presença de Deus. O recurso de fé não é para ele se tornar um espetáculo, não é para ele virar um show, não é para eu mostrar como a minha mente é brilhante. Não é para isso. Não é para eu fazer belos discursos. Não, o recurso de fé não é para isso. O recurso de fé é para que eu esteja na presença de Deus, para que quando eu pense em direção à divindade, eu não fique olhando para o vazio, assim como as nossas atitudes propriamente nesse mundo, e não reconhecendo absolutamente nada que possa ser acessado na eternidade, na glória. Quando que você orar a Deus, você possa olhar para os céus e falar: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu penso e de tudo quanto eu peço. Isso é recurso de fé, irmãos. Todos os demais atributos da fé, vinculados ao século em que vivemos, são ínfimos e tristes. Sabe por quê? Porque ele não toca a eternidade. O recurso de fé é para que você chegue diante do trono da graça. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. O mais belo que sejam os nossos recursos produzidos pelas nossas mãos, não repercute em nada na presença de Deus, somente enquanto você crê, somente o quanto você deposita nele, Deus, a sua fé. Paulo encerra para nós, não está em Romanos, então eu não vou pedir para você abrir, mas ele diz, terminando sua vida,
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O fim da história do servo de Deus foi: guardei a fé. Ela ficou comigo. O presente de Deus eu guardei. Fiquei com Ele e caminhei até o fim da minha vida para chegar na glória. Com certeza, queridos, a reforma tem esse poder de nos trazer de volta para o crer em Deus. Nós cremos na justiça de Deus, somos salvos. Nós cremos no amor de Deus, estamos unidos nele. E nós cremos na vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Que Deus abençoe a sua palavra, queridos. Amém.